Bom dia a todos. Começo por cumprimentar as pessoas aqui presentes, em particular os membros da direção da Adversit. Cumprimento também, em absência, o Presidente do Congresso, Carlos Moedas, e o Presidente da Comissão Executiva do Congresso, Luís Filipe Pereira. Cumprimento também os membros do painel, que agora estão reduzidos a 3, éramos 4, mas um dos membros, infelizmente, não pôde participar. São eles José Luís Cacho, Presidente dos Portos de Sines e Algarve, Diogo Marecos, Diretor-Geral da ILPOR, e Raul Magalhães, Presidente da APLOG, Associação Portuguesa de Logística, que ainda não está ligado em vídeo, mas que aguardamos a qualquer momento. Como sabem, este painel tem por tema a importância do hub portuário na competitividade da economia portuguesa. E para dar o pontapé de saída, julgo que é útil começar por definir o que é um hub portuário. Em termos muito simples, um hub portuário é basicamente um local onde se concentra um grande número de cargas e de navios em oposição a portos ditos feeder, que recebem essas cargas e navios exatamente dos hubs portuários. O conceito de hub portuário foi lançado nos anos 80 do século passado por um senhor chamado Malcolm McLean, que foi o inventor da contentorização em 1956 e que em 1982 lançou o primeiro serviço à volta do mundo, utilizando navios-mãe, os maiores navios-mãe que podiam atravessar na altura o Canal do Panamá, que depois escalavam portos estrategicamente localizados, a partir dos quais era feito o transbordo da carga para navios menores que fariam depois a distribuição capilar da carga. Porque ele convidou-me para liderar o processo de construção dos ditos navios-mãe e logicamente, sugeri que Sines poderia ser um bom porto-hub para este novo serviço, para o lançamento deste serviço. Infelizmente, não havia condições para que isso acontecesse, demorou cerca de 20 anos até que Sines finalmente iniciasse a sua operação como porto-hub, e realmente é essa a vocação que Sines tem pela sua localização estratégica e outros fatores que certamente o José Luís Cacho há de referir. Mas é interessante também, bem a propósito, eu ouvi a apresentação do Presidente do Congresso, Carlos Moedas, ontem, em que ele fez referência a algo que criou alguma celeuma. É que, no fundo, convidou pessoas que estejam fora, que não sejam incumbentes, estejam fora do negócio diretamente, para ajudarem a inovar e encontrar soluções fora do quadrado, por assim dizer. É curioso, e por isso é que eu refiro, que o Sr. McLean é um homem que estava completamente fora do negócio de transportes marítimos. Era um self-made man, começou como motorista de caminhão e depois constituiu uma das maiores empresas de caminhonagem dos Estados Unidos da América, e foi exatamente com esse chapéu de camionista que ele inventou a ação. Não deve ser visto com tanta celeuma como foi visto. Hoje, para se dar uma ideia da grandeza do mercado de contentores e da importância dos hubs portuários, atualmente o tráfego portuário ronda cerca de 750 milhões de TEUs, contentores de 20 pés equivalente, que movimentam fisicamente 170 milhões de contentores. Há 170 milhões de contentores que se movimentam da origem para o destino final, que originam 750 milhões de TEUs de movimentação portuária. Quer dizer que, de facto, o transbordo e a importância dos hubs é absolutamente central para o funcionamento deste mercado de transporte de contentores. Antes de passar agora a palavra aos membros do painel, julgo que é também útil chamar a atenção para algo que é quase óbvio, é que a crise que estamos a atravessar e todos estamos a acompanhar, e é uma das razões que estamos aqui nesta situação um bocado invulgar de estarmos aqui confinados a esta sala, é que veio de alguma forma demonstrar de forma dramática
a importância, mas também as fragilidades das cadeias de abastecimento globais e acelerar uma tendência que já se verificava, que é dar mais importância aos portos, tornar os portos um centro logístico, o chamado Port Centric Logistics, como forma de reduzir o custo, reduzir o tempo e reduzir o impacto ambiental. Isto é claramente uma tendência que estamos a presenciar e que se está a reforçar à medida que se torna mais importante tornar as cadeias logísticas mais eficientes. Por último, uma pequena nota para quem tem acompanhado, não será preciso, mas para quem não tem acompanhado estes painéis, há de aparecer do lado direito do vosso ecrã uma lista de fatores positivos e negativos que têm influência ou podem ter influência no funcionamento dos hubs portuários e na competitividade da economia daí resultante, e todos os participantes são convidados a selecionar um fator positivo e um fator negativo que depois iremos recolher e tentar retirar alguma conclusão dessas preferências. E dito tudo isto, passo agora a palavra, em primeiro lugar, ao José Luís Castro, Presidente da Administração de Porto de Sines, pedindo que nos dê a sua visão, exatamente do ponto de vista de Sines, não só enquanto a portuário, que desafios e que oportunidades é que enfrenta, mas dando um ênfase especial, dada a natureza deste congresso, à ligação ao Interland, portanto, à ligação ao resto das cadeias logísticas e há um interesse particular de várias pessoas com quem falei sobre o que é que se está a passar hoje com a transição digital e sobretudo com a transformação da janela única portuária na janela única logística. José Luís, passo-te a palavra. Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite à Adfer City pela oportunidade de participar neste painel. E também cumprimentar os meus colegas de painel. E tenho aqui, eu trouxe 3 ou 4 slides que vou compartilhar convosco, eventualmente para ajudar esta nossa conversa. Eu penso que estão a ver, portanto, está visível? Portanto... Está ótimo, está ótimo. Está ótimo, ok. Bom, em primeiro lugar, quando falamos de Sines, de facto, temos que falar do aspecto importante da realidade de Sines, principalmente no setor da carga contentorizada, e estamos aqui a falar de carga contentorizada. E, de facto, neste slide vemos que do movimento da carga principal de Sines, que é o transshipment, como o Jorge disse, de facto há aqui um conjunto de portos nesta região da Europa Ocidental, ou entre o Mediterrâneo e o Atlântico, neste cruzamento de um conjunto de rotas que permitiram marítimas que permitiram que o transshipment tivesse um crescimento significativo nos últimos anos, principalmente em 5 portos, que são de facto os 5 portos onde se faz o transshipment nesta região, que é Barcelona, que é Valência, que é Sines, que é Tanger e que é Algeciras. E de facto pode-se ver que nos últimos 10 anos houve um crescimento significativo do transshipment, pode-se quase dizer que anualmente cresceu cerca de 8,5% na região, no seu todo, onde de facto se salienta mais o crescimento de Sines, onde tem um crescimento significativo, também é o porto mais novo deles todos a fazer transshipment, mas não deixa de ser relevante o crescimento que teve e que em Sines pode praticamente dizer que a movimentação de contentores quase quadriplicou em 5 anos. E que hoje movimenta mais de 1 milhão e 700 mil teus e que tem objetivos ambiciosos que depois falaremos mais à frente quando apresentar a questão da parte dos investimentos, da parte dos terminais. Portanto, esta região, só para ter uma ideia, movimenta cerca de 13 milhões de contentores de transshipment no ano de 2018, portanto, o que não deixa de ser significativo. Bem, isto, de facto, o transshipment, como o Jorge disse, portanto, é uma transferência.
Estão a ouvir? Eu estive aqui. Estão a ouvir bem? Bem, estamos a ouvir bem. Estamos. Tá? Jorge, estão a ouvir bem. Bom, o transshipping, de facto, é uma carga, como Jorge, de transferência, que de facto permitiu desenvolver o terminal, criou diretamente um conjunto de postos de trabalhos importantes. Hoje no terminal trabalham mais de 1000 pessoas e isso é um valor importante. Mas que valor é que isso diretamente para a nossa economia pode trazer? De facto, a importância que traz é que permitiu a Sines ou ao país passar a ter uma ligação direta aos principais portos do mundo, do hub do mundo inteiro. Portanto, a partir de Sines, a fazer aquilo que faziam os outros portos, como Roterdão, como Valência, como Tanger, portanto, como Barcelona, portanto, como Antuérpia, e Sines passou a ter ligações diretas a todos os principais portos do mundo. Quase, eu diria que temos hoje 24 ligações semanais e bissemanais ao mundo inteiro. Portanto, isto, o que é que gera? Gera, de facto, um conjunto de oportunidades para a nossa economia, porque passa a ter um custo logístico mais baixo e abrir uma oportunidade de quase de globalização das exportações e das importações, porque permitiu também, com isso, gerar oportunidades de empresas que pudessem exportar a custos competitivos para os principais mercados do mundo fora do espaço atlântico, para a Ásia, para o continente americano, para o Índico, portanto, para o Médio Oriente, portanto, para todas essas regiões com custos, de facto, interessantes e contribuir assim para o bom desempenho das nossas exportações e também, para quem importa, ter um custo significativamente mais baixo. Portanto, criou valor nessa perspectiva na nossa economia. E esse é, de facto, um dos aspectos mais importantes que contribuiu. De facto, e para isso, naturalmente, para um porto com estas características do transshipping, um dos fatores importantes que vemos é, de facto, os fatores que têm que um porto ser bastante eficiente e competitivo, e para isso tem que ter um conjunto de métodos de trabalho e outro tipo de horários de trabalho, digamos assim. É quase como eu há bocado estava a falar com o Diogo, é quase como uma indústria. Portanto, isto tem que ser visto, de facto, como uma indústria, portanto, em que com turnos a funcionar normalmente com todos os sistemas 24 horas por dia, 366 dias por ano, portanto, sem interrupções. Portanto, só assim é que a gente se consegue tornar eficientes e competitivos e com custos de mão de obra naturalmente equilibrados e ajustados, bem, naturalmente, como outras ferramentas para isso, porque o transshipping não podemos esquecer que é um custo para o armador, e como isso, portanto, o armador tanto faz a operação de transshipping em Sines, como fazem em Valência, como fazem em Tanger, como fazem em Barcelona, portanto, interessa para ele o custo dessa operação, portanto, é o custo dessa operação, e, portanto, nós temos, de facto, de ter bastante competitivos. Uma outra ferramenta que temos, que também nos torna bastante eficientes e competitivos e ajuda a essa competitividade, de facto, é a janela única logística, como há bocado falámos, e depois podemos, e aqui posso dizer de facto que nós iniciámos há 2 semanas a operação normal da janela única logística. As coisas estão a correr bem, portanto, normalmente isto tem sempre, no início, tem sempre muitos problemas operacionais na operacionalização disto. De facto, esta nova aplicação, já está a correr em Sines e que vai correr aos outros portos todos até final do ano. Portanto, aqui as coisas aconteceram e correram bem, estão a correr. Naturalmente, há sempre pequenos problemas que estamos a resolver. Mas esta aplicação, portanto, comparativamente com a outra que tínhamos, que era a janela única portuária, significa que nós alargamos o universo das entidades conectadas com a plataforma eletrónica da JUL, da Janela Única Logística, aos operadores ferroviários, aos operadores rodoviários, aos portos secos. Portanto, nesta primeira fase, portanto, estamos a alargar o âmbito, a estender esta plataforma eletrónica a toda a cadeia logística. Portanto, este facto é a vantagem e, naturalmente, vai contribuir para a melhoria da competitividade e da eficiência do Porto de Sines e, naturalmente, depois também dos outros portos portugueses que vão ter esta aplicação a funcionar
em princípio, se tudo estiver como está programado, até final do ano, e que eu penso na semana que vem que vai já entrar em funcionamento em Setúbal. Olhando agora um pouco para novos projetos, de facto, aqui introduzir uma outra parte nova da conversa, quais são, de facto, os desafios para Sines, e eu gostaria de fazer aqui algumas referências importantes relativamente à questão estratégica, olhando um pouco para a estratégia, até porque nós agora, recentemente, acabámos de rever o plano estratégico, já também motivado por estas questões todas, e, de facto, hoje Sines vive um desafio muito importante. Na perspectiva, e porquê? Porque, de facto, Sines, não podemos esquecer, que é um porto que nasceu com a energia, nasceu com as cargas energéticas, nasceu com o petróleo, nasceu com e toda a indústria que está aqui instalada em Sines, nasceu com o carvão, portanto, com a parte do carvão para as centrais termoelétricas, e hoje, conforme com este processo de descarbonização da economia, portanto, torna-se, de facto, um grave problema para Sines, nessa perspectiva de operacional do Porto e sustentabilidade do Porto, dado que essas cargas têm um peso significativo na estrutura do Porto, representam quase 70% do seu negócio, portanto, não podemos esquecer isto, e que, naturalmente, este desafio, esta nova, e para isso torna importante, e perceber a importância, de facto, do desenvolvimento da carga contentorizada em Sines, ou seja, portanto, nós diríamos que quase estamos no fim de um ciclo de energia e a caminhar para um novo ciclo associado a novas cargas, que o Porto tem que, de facto, captar. Está assegurado o crescimento dos contentores para os próximos anos, naturalmente com o acordo e com o contrato que assinámos e que está em curso todo esse plano de investimentos com o PSA. Normalmente, com os novos projetos, já temos possibilidades de crescer com o projeto do Vasco da Gama, mas com isto olhamos também para novos segmentos de carga importantes para satisfazer a economia da região, para satisfazer a economia da região e também o país. Nós temos, e hoje estamos a olhar, designadamente para graneiros sólidos, carga geral, portanto, e temos agora, passamos com o fim desta questão do carvão, passamos a ter áreas disponíveis também para desenvolver novos projetos no agronegócio, em carga geral, tudo a captar projetos de investimento também para locais, para as ILS, para a zona de atividades industriais em Sines, e temos uma estratégia muito assertiva com o ICEP, com o Allparks, e com o ICEP e com a Câmara Municipal de Sines, na captação de novos investimentos, e isso também é uma oportunidade para as indústrias, porque tanto perto de um local com as características do Porto de Sines, com as conexões que tem ao mundo inteiro, naturalmente um projeto que exporte e que importe, naturalmente tem vantagens competitivas em estar aqui instalado, e também, naturalmente, olhando muito para o investimento estrangeiro, como captação de projetos que olhem para Sines como uma porta de entrada na Europa. Portanto, estamos aqui num desafio muito grande e que precisamos, de facto, caminhar fortemente para a sustentabilidade do Porto, assegurar a sustentabilidade do Porto do futuro, satisfazendo as necessidades da economia ibérica, e nessa medida, portanto, todos estes investimentos vão ser feitos na melhoria das acessibilidades ferroviárias, na melhoria das acessibilidades rodoviárias, nos investimentos nos terminais, portanto, nos investimentos em zona de atividades logísticas e nas ILS de industriais também, de Sines. Portanto, tudo isto para ajudar a criar um modelo sustentável para o novo paradigma ou para o novo desafio que estamos a começar a caminhar no Porto de Sines. Naturalmente que isto também tem um objetivo dessa sustentabilidade do Porto. O Porto vai precisar, para sustentar o futuro, sustentar também a questão do transshipment. O transshipment, portanto, é uma carga que tem sérios riscos, porque tem muito competitiva e pode, de facto, mudar. Temos, de facto, criar condições para ter mais carga local e mais carga de interland. Portanto, e é nisso que estamos a trabalhar, e com isso, naturalmente, achamos que temos condições competitivas para captar muito mais carga em Espanha, portanto, é isso que estamos à espera, com a melhoria da acessibilidade ferroviária. Achamos que temos um potencial muito grande para captar muito mais carga em Espanha, e, naturalmente, projetos que como já referi, que gerem carga local para o Porto. Portanto, estes
Falei aqui um pouco dos novos desafios, naturalmente olhamos também para aqueles projetos que hoje se falam muito, a questão do hidrogênio, das questões das novas fontes de energia. Portanto, estamos a olhar aqui de uma visão mais ampla, de forma a assegurar a continuidade do crescimento e do futuro do Porto de Sines e o contributo que ele possa dar para a economia da região e do país. Essencialmente era isto. Depois, aqui uma pequena imagem só dos projetos que eu pensava que vocês conhecem. Portanto, a duplicação do Terminal 21 da carga contentorizada, portanto, e o novo projeto Vasco da Gama, portanto, que naturalmente que neste momento ainda continua, tem o processo do concurso em aberto, portanto, são os projetos que, naturalmente, com esta questão da pandemia, veio adiar um pouco todas estas questões, mas sendo que o Terminal 21 continua a crescer, e para vos dizer que este ano, por exemplo, na carga contentorizada, pensamos que Sines consegue chegar aos 10%, entre os 9% e os 10% do total de carga movimentada, de crescimento de carga contentorizada em Sines. Portanto, que são boas notícias, e que naturalmente nos deixam, de certa forma, com mais força para enfrentar este desafio que temos para a sustentabilidade futura do Porto de Sines. Jorge, penso que... Muito obrigado, José Luís. São, de facto, boas notícias. Diz que uma imagem vale 1000 palavras, e, de facto, olhando para aquela imagem anterior, uma coisa que sobressai é o espaço disponível para se desenvolver atividades logísticas que possam alimentar e ser alimentadas pelo funcionamento do Porto. Eu sei que Filipe Costa, o presidente da ICEP Global Parks, ontem já falou sobre as ilhas e sobre as Alcines, e claramente é um dos vetores de desenvolvimento importantíssimos para suportar e para ajudar ao desenvolvimento do Porto de Sines, do terminal de contentores já existente e do futuro terminal Vasco da Gama. Uma coisa que, de facto, também merece ser realçado é a janela única logística que o José Luís Cacho mencionou e que descreveu, uma solução única no mundo. Eu não conheço outro porto, ou outro país, neste caso, que tenha uma solução informática, que começou por ser a janela única portuária, que seja integrada tão completamente como a janela única portuária portuguesa. O único porto que tem algo semelhante em termos dessa sofisticação é o Porto de Singapura, mas a janela única logística vai mais além no sentido de estender até aos portos secos, que podem estar localizados em qualquer ponto no território, a possibilidade de se poder transportar, fazer o trânsito da mercadoria, quer por caminhão, quer por caminho de ferro, sem qualquer necessidade de tratamento por papel. Portanto, é realmente uma solução que devemos ter consciência que é de valor incalculável. Tanto quanto sei, ainda é preciso, para que seja potenciada, ainda é preciso que exista uma integração digital com a alfândega, para permitir que, de facto, os portos secos possam funcionar em pleno nos termos do decreto-lei que os constituiu, mas não tenho dúvida que é uma questão de tempo. E passava então agora a palavra ao Diogo Marecos. O Diogo é o diretor-geral da Ilport. A Ilport é um dos dois maiores operadores portuários em Portugal, com a PSA de Singapura. A Ilport está em todos os portos, todos os principais portos, exceto Sines, que eu julgo que é uma situação transitória. Espero que mais cedo ou mais tarde Sines tenha também a possibilidade de atrair a Ilport e possivelmente outros operadores portuários. Mas eu deixo ao Diogo falar um pouco sobre a sua perspectiva, sobretudo ao nível nacional, visto que tem exatamente a visão dos vários portos, a forma como eles se diferenciam, os que funcionam se calhar mais independentemente, outros que funcionam mais em cadeia, e deixo o campo aberto para dizer tudo o que lhe parece que seja útil para esta discussão. Diogo. Muito bom dia. Obrigado, Jorge. Antes de mais, obrigado pelo convite à FairSit, e aproveito, obviamente, para cumprimentar mais uma vez os meus colegas de painel. Antes de fazer uma breve apresentação da Ilport, importa, se calhar, e na sequência de tudo aquilo que já foi aqui mencionado, fazer uma rápida demonstração do valor que pode ter o setor portuário.
e de facto mais de 80% do comércio global em volume e mais de 70% do seu valor é realizado a bordo de navios e distribuído por portos marítimos em todo o mundo. Só na União Europeia, quase 90% das trocas externas de mercadoria e cerca de 40% das suas trocas internas são efetuadas por via marítima, sendo que os portos europeus movimentam 74% do volume do comércio de mercadorias com o resto do mundo. E, portanto, isto é importante, porque muitas vezes há aquela ideia de que a maior parte das trocas comerciais são feitas através de transporte rodoviário, e ligamos quase às vezes como cidadãos pouco às infraestruturas portuárias. E não é assim. De facto, é muito importante o peso que tem no desenvolvimento, quer das próprias exportações dos países, quer nas importações, para poder transformar, acrescentar valor e depois, obviamente, fazer as vendas e equilibrar as balanças comerciais de cada um dos países europeus. Dito isto, a Wilpar é um operador portuário internacional que está presente em vários países. Nós empregamos 5.000 pessoas em todo o mundo. Temos um portfólio de 22 terminais atualmente e de 5 terminais secos. Somos atualmente o 12º maior operador portuário do mundo e a nível europeu somos o segundo maior. E em 2019 apresentámos uma capacidade superior a 10 milhões de teus. Estamos de facto presentes em todos os portos portugueses, com exceção de Sines. Olhamos sempre com muito interesse a todas as oportunidades que podem aparecer, portanto ainda não estamos em Sines, mas nada nos diz que não possamos estar amanhã, não é? Ou no futuro próximo. Esta ligação que temos a Portugal advém desde 2016, onde estamos presentes desde 2016, num investimento muito forte que foi feito e que temos vindo a desenvolver. O foco da Wilpar em Portugal tem sido, e estamos de facto comprometidos com as cargas locais, menos com o transshipment. O Porto de Sines, como foi referido, é um porto por natureza e um projeto muito ligado ao transshipment. Temos experiência, o Wilpar tem terminais como em Malta, onde temos uma operação de transshipment, e muito recentemente em Taranto, em Itália, também estamos focados nesse mercado. Em Portugal, pelo contrário, estamos mais focados nas cargas locais. E o que é isto? As cargas locais são aquelas que de facto ficam no país e que dão um boost às nossas exportações e às nossas importações. E dito isto, só para termos também alguma percepção do peso que tem para a economia nacional, a Wilpar, só nas empresas relativas à área de Lisboa, onde estamos hoje, entre 2016 e 2019, entre IRC e rendas variáveis, nós entregamos ao Estado português um total de mais de 39 milhões de euros. E tudo isto para dizer de facto que é muito importante este setor. E vou-vos deixar um último número que num país como Portugal, que tem uma história marítima tão bonita, com um peso muito grande naquilo que é hoje a economia global, os descobrimentos portugueses permitiram de facto dar a conhecer ao mundo o mundo. A verdade é que hoje e nos últimos anos tem havido algum desinvestimento, temos genéricos, não é? No setor portuário. Isto é uma tendência que a Wilpar em concreto, queremos que a PSA também, mas a Wilpar em concreto estão a tentar alterar. E vou-vos dar um indicador, de facto, dados de 2018, na carga contentorizada, que é aquela que a nível mundial permite a maior troca e as maiores trocas comerciais, Portugal reportou 3 milhões de teus. O nosso vizinho, aqui ao lado de Espanha, o nosso concorrente natural, já desde os descobrimentos, teve 17 milhões. Portanto, há aqui uma diferença muito, muito grande e todo o mercado de Portugal não tem vindo a conseguir
com sucesso, estamos a crescer, o que é um fator positivo. No caso da Willport, nós queremos mais. Nós queremos, de facto, concorrer com Espanha e aproximar-nos destes valores de movimentação da carga contentorizada, fruto até daquilo que todos sabemos e todos falamos muitas vezes, mas infelizmente nem sempre com as melhores consequências, que é a localização geoestratégica de Portugal. Nós estamos, de facto, no meio do Atlântico. Nós temos uma ligação privilegiada à África. Podemos ser a porta de entrada natural pela condição geoestratégica da Europa. Estamos muito próximo da América Latina e da América do Norte, e podemos muito rapidamente e facilmente fazer essa ligação direta, quer aos Estados Unidos, quer ao norte da Europa. E porquê é que eu vos falo nisto? Falo-vos nisto no sentido de nos chamar a atenção, de facto, que precisamos de ter em Portugal equipamento de ponta, precisamos de ter pórticos tão bons ou melhores quanto os nossos competidores diretos, que é a Espanha e cada vez mais Marrocos, se muniram nos últimos anos, e isto é uma indústria, como falávamos de facto há pouco, é uma indústria que requer investimentos muito, muito avultados. Estamos a falar de facilmente um pórtico, uma grua, que serve para retirar e movimentar os contentores dentro do navio para o porto e vice-versa, poder custar cerca de 10 milhões de euros. Isto significa que, e essa é a opção pelo modelo europeu, existe o modelo da concessão portuária. Porquê? Precisamente porque requer-se investimentos muito avultados e os Estados preferem destinar, obviamente, os seus recursos para várias áreas onde eles são necessários e têm dado aos privados essa capacidade de serem eles a fazer os investimentos e a retirar, obviamente, o devido retorno por parte disso. E, portanto, neste modelo europeu, para fazer esta explicação de que, de facto, tratam-se maioritariamente de negócios privados, tratam-se de investimentos privados com dinheiro de entidades privadas, que estão em plena ligação com as cadeias logísticas. Portugal tem, de facto, condições muito boas, naturais, para poder competir e poder ser cada vez mais a porta, ou voltar a ser cada vez mais a porta natural para a Europa. Nós estamos muito positivos com aquilo que queremos que vai ser o futuro dos portos portugueses nos próximos anos. Estamos a ser todos testados. Falávamos há pouco com o José Luís Castro, de facto, uma situação de pandemia, com uma situação de crise financeira global, é de facto um teste muito grande às cadeias logísticas, mas ao mesmo tempo queremos poder dizer, também fomos os primeiros a dizer estamos cá, estamos presentes, e os nossos portos não pararam. Apesar de tudo, os portos portugueses não pararam e continuaram a poder permitir que todos nós pudéssemos ter acesso a bens tão indispensáveis como comida, bebida e até computadores, não é? Numa altura em que parte da população está outra vez em teletrabalho, lembramos que a maior parte da indústria de informática não está localizada em Portugal, portanto foi necessário muito rapidamente todos nós termos acesso, e as nossas organizações públicas ou privadas, a ter computadores portáteis, a ter os equipamentos para que todos pudéssemos continuar a exercer as nossas funções e permitir que o país continuasse a crescer. E de facto nós temos este teste, é um teste que nos tem permitido dizer e responder, queremos que muito positivamente. Todos os portos portugueses, nenhum deles parou, apesar de alguma instabilidade laboral que caracterizava pelo menos um dos portos portugueses, falamos do de Lisboa. A verdade é que, ou quando olhamos para o espectro nacional, queremos que vamos ter um 2021 muito melhor do que o ano de 2020. E, portanto, há um conjunto de investimentos que estão na calha, quer em Sines, quer no Porto de Lisboa. Estamos nós, o POR, a terminar um investimento de 43,4 milhões de euros no Porto de Leixões, que é o porto que
como todos sabemos, que mais contribui para as exportações portuguesas. É dali que sai grande parte daquilo que exportamos para o mundo, e daí a sua ligação à esmagadora maioria dos países mundiais, do Porto de Leixões. E, portanto, estamos no caminho certo. Temos, como foi falado, a janela logística é uma ferramenta muito interessante. Ao mesmo tempo, os operadores privados, é o caso da Wilpor, estamos a apostar, por exemplo, no Navis, que é uma tecnologia que só os terminais, de facto, que estão no topo mundial estão unidos, e estamos a trazer novo equipamento portuário para Portugal, com tecnologia de ponta. Temos feito um investimento muito grande na formação, que vamos continuar, de pessoas, quer não só trabalhadores portuários, mas também nas equipas operacionais e na própria gestão das nossas equipas. E, portanto, acho que como ponto de abertura, gostava de deixar esta mensagem positiva. Temos condições muito favoráveis, estamos a atravessar uma altura muito complicada, não obstante, Portugal, creio que se está a reforçar, e podemos ter nos próximos anos aproveitarmos esta última oportunidade, que é podermos dizer: estamos presentes, estamos cá, queremos competir com outros países, queremos ser nós, portugueses, mais uma vez, a poder ser a entrada na Europa, e certamente que vamos conseguir. Muito obrigado, Diogo. É uma visão encorajante, devo dizer. Queria lhe fazer duas perguntas rápidas, um bocadinho encadeadas com o que acabou de apresentar. Uma é se há dificuldade ou não hoje em dia de atrair pessoas para formação e trabalho nesta área, em geral. E a segunda, não só estou a falar, não tanto da estiva, mas estou a falar muito mais do chamado white collar. E a segunda pergunta é a seguinte: eu tanto quanto sei, a Wilpor, além da sua atividade como operação portuária, também tem atividade como operador logístico, inclusive, possivelmente, não sei, mas possivelmente como operador ferroviário, não sei se será, se não. Mas quando a Wilpor comprou a posição do Grupo TRTIR na operação portuária, teve a possibilidade de comprar também a operação ferroviária, designadamente a TACargo, que não o fez. Isso porque é uma área em que não estão interessados, ou porque não foi oportuno, ou é uma área que possivelmente poderá ser acrescentado mais tarde à operação portuária? Porque, de facto, tudo quanto seja integração acaba por ter vantagens em termos competitivos e económicos, obviamente. Obrigado pelas questões que são pertinentes. Do ponto de vista ferroviário, nós de facto não temos nenhuma posição em Portugal enquanto acionistas. Não obstante, integrando a cadeia logística, e como dizia há pouco, estamos sempre atentos àquilo que vai acontecendo no mercado. Não podemos dizer que não, quando de facto é uma área que também tem interesse no final para conseguirmos movimentar cargas daquilo que vamos fazendo nos portos. Portanto, não excluímos, não dizemos que tal não possa vir a acontecer no futuro. Neste momento, o nosso foco em Portugal tem sido de facto a área portuária, onde estamos muito focados, mas sem prejuízo obviamente, daquilo que possa vir a acontecer no futuro. Sabendo, como dizíamos há pouco, que nós precisamos de ter competitividade, obviamente, porque no final do dia o preço é pago pelo consumidor. Portanto, a nós interessa-nos que consigamos que o produto final, que as mercadorias que chegam aos pontos de venda, que chegam aos supermercados, aos hipermercados, ao comércio tradicional, sejam competitivos e que preferencialmente entrem por Portugal, porque é uma mais-valia podemos fazê-lo. Quanto à capacidade de atração de pessoas, nós notamos com muita satisfação que ela existe. É um setor que, de facto, estava, de alguma forma, um pouco tradicional, no sentido de ter quase sempre os mesmos players e ter muito focado, se calhar, algumas pessoas.
queremos que neste momento isso já não é uma verdade. Notamos com muito interesse que temos atualmente 3 investidores internacionais em Portugal. Portanto, temos a Lupor, temos 4 inclusive, temos a Lupor, que é um deles, a PSA também, a Airship, Pérez Torres, portanto, isto é a prova de que o sistema portuário português pode gerar capacidade, gera capacidade de atração e pode, de facto, gerar valor para os acionistas e para todos nós. Portanto, estamos a falar de infraestruturas. Portanto, as infraestruturas são sempre necessárias ao dinamismo da economia dos países. E, portanto, notamos, quer na estiva, que era algo que até falava há bocadinho com o José Luís Castro, que há um ano atrás era muito complicado, que é para não dizer impossível, as empresas poderem contratar novas pessoas, fruto de situações que se foram gerando durante anos para a estiva. Atualmente isso foi completamente ultrapassado. Felizmente as empresas têm essa capacidade de atração. Vamos recebendo currículos a todo momento, conseguimos ir ao mercado e o mesmo se diz com a outra parte da equipa, porque isto é um trabalho de equipa e não somos apenas os gestores portuários, mas também os gestores, os white collars, que emprestam o seu saber e a gestão para conseguirmos no final do dia movimentar as mercadorias. E notamos que temos tido boa receptividade sempre que vamos ao mercado. Um dinamismo normal. Estamos numa altura, de facto, mais exigente, em que nós sabemos que algumas áreas da economia portuguesa se encontram com mais dificuldades. Isso, obviamente, também abre a possibilidade dessas pessoas se deslocarem para outras áreas que continuam a operar normalmente. E, portanto, também notamos isso. Há como que aqui uma adaptação que é natural. Em qualquer crise há uma adaptação por parte das estruturas, por parte das pessoas, às oportunidades que surgem. E, portanto, nós notamos com satisfação que a área portuária pode ser uma ajuda e uma saída para pessoas, e nós temos excelentes pessoas em Portugal, têm excelentes skills, excelentes capacidades para, de facto, nos ajudarem na nossa atividade. Muito obrigado, Diogo. Eu espero que as pessoas que nos estão a ouvir possam tomar isso em consideração enfim, admitir a possibilidade de chamar a atenção para essa oportunidade de emprego na área portuguesa, marítima e portuária. Mas já ouvimos então o ponto de vista de uma administração portuária, de Sines, de um operador portuário, de Elpor, que são componentes, obviamente, de um sistema muito mais amplo, que é o sistema dos circuitos logísticos, das cadeias logísticas, e vamos agora ouvir Raul Magalhães, que tem, com certeza, uma visão muito mais ampla de todo o funcionamento do sistema portuário e logístico, e pedia que nos desse a sua opinião, baseada na sua experiência, de como é que o sistema portuário em Portugal está a funcionar do ponto de vista da ligação a essas cadeias logísticas e o que é que possivelmente poderá ser feito para melhorar, se há algo para melhorar, que há com certeza. Muito bom dia a todos. Eu peço desculpa por ter havido aqui um problema no início da sessão e, portanto, não tive a ocasião de ouvir a 100% a introdução que o Jorge fez. Aproveito, à semelhança dos meus colegas, por agradecer o convite que a AdFairSit dirigiu à APLOG e à minha pessoa. Uma saudação ao nosso moderador, uma saudação especial, e aos colegas do painel, assim como todos os assistentes. Portanto, a APLOG, como julgo eu, a maioria das pessoas que estão ligadas a estes temas conhece e sabe, é uma associação transversal, muito focada na componente da informação e da formação e da disseminação do conhecimento logístico. É para nós uma preocupação que as boas práticas e que as inovações a nível do conhecimento logístico sejam peças fundamentais para um reforço da produtividade, da eficiência de todos os setores económicos e do país como um todo, e contribuindo dessa forma para o aumento da nossa qualidade de vida no mundo ou num país cada vez mais sustentável.
E temos no nosso conjunto de associados também infraestruturas portuárias e todos os agentes que estão aqui ligados. Eu não vou pretender, enfim, entrar em áreas que não domino e que já foram suficientemente detalhadas, quer pelo Zé Luís Castro, quer pelo Diogo Marecos, naquilo que diz respeito quer às infraestruturas, quer às operações portuárias em si, os seus desafios e as suas dificuldades presentes. Iria talvez gastar aqui 2 minutos do vosso tempo para dar aqui um contexto global que, quer queiramos, quer não, tem uma influência direta nas decisões do nosso dia-a-dia e implicações em todas as cadeias. Nós, independentemente da supercrise que estamos a atravessar, tínhamos já alguns sinais muito evidentes que havia duas ou três tendências que se tinham vindo a agravar nos últimos anos. A primeira tem a ver com uma redução naquilo que nós chamamos a intensidade da globalização, é um fenómeno que já se vinha sentindo ao longo dos últimos anos e que realmente, fruto da pandemia e antes da pandemia de alguma guerra comercial entre grandes blocos, começou a denotar alguma perca digamos, de ritmo e de velocidade, e isto tem impactos a nível de todas das cadeias globais. Uma revolução energética, aliás, já foi aqui aflorada no caso de Sines, mas que tem impactos também bastante grandes do ponto de vista da distribuição dos setores de atividade e das preocupações que os países vão tendo, mais ou menos, neste particular. E, por último, os aspectos relacionados com a sustentabilidade, que começavam a questionar e começam a questionar, mesmo antes da pandemia, pré-Covid, em termos pré-Covid, a utilização de algum tipo de meios de transporte, nomeadamente estava o aéreo muito em foco, tínhamos iniciado no marítimo também a taxa IMO, portanto, aqui uma preocupação, um contorno em termos de tendências, um contorno que apontaria para alguma reflexão no que diz respeito a esta preocupação com a sustentabilidade. Isto já existia antes do Covid e após a pandemia, muitos destes aspectos ficaram claramente reforçados. As empresas de um momento para o outro e os países acordaram e perceberam que tinham graus de dependência extraordinariamente elevados, quer em relação a regiões, quer em relação a fornecedores, quer em relação à forma como até as suas próprias cadeias logísticas estavam articuladas. E, portanto, tivemos aqui sustos, não só do ponto de vista dos produtos, eu diria quase que tradicionais, e já foram aqui referidos alguns, nomeadamente na área da eletrónica, na área do vestuário, mas tivemos sustos também relativamente a cadeias muito mais críticas, como sejam as cadeias de saúde. O grau de dependência que uma cadeia de saúde a nível farmacêutico tem, por exemplo, de 2 ou 3 países, vou só citar 2, a China em primeiro lugar e a Índia em segundo, é assustadora do ponto de vista de gestão de risco. Nada contra os 2 países em particular, mas diz-nos o bom senso e diz-nos toda a teoria de gestão de risco que nós não devemos ter dependências tão elevadas, quer relativamente a fornecedores, quer relativamente a países ou regiões. E, portanto, este contexto obriga-nos aqui a repensar muito do que é que deve ser o papel do país, dos portos, e como é que as cadeias logísticas se devem, digamos, adaptar a estes novos desafios. Independentemente dos aspectos que eu aqui referi, há outros que foram provocados fundamentalmente pelas conclusões ou pelas consequências, melhor dizendo, da pandemia que atravessamos. E 2 deles que eu gostaria claramente de destacar. Um é a aposta que, um pouco associado àquilo que eu há pouco referi, nós vamos assistir no que diz respeito à chamada reindustrialização. Quer seja a nível de países como Portugal, Espanha, espaço europeu ou bacia do Mediterrâneo, aquilo que nós vamos ter seguramente é um esforço de aproximar algum tipo de indústrias mais dos seus centros de consumo, reduzindo riscos, poupando a pegada ecológica, temos em termos ambientais, ter algum tipo de capacidade para poder mostrar ao consumidor final
há ali uma preocupação relativamente à sustentabilidade, e esta tendência vai ser uma tendência, eu diria, inexorável. Não vamos antecipar o resultado das eleições americanas, mas se houver a vitória, por exemplo, do atual presidente, é natural que o clima de guerra com a Europa se mantenha, o que significa que os países europeus, no âmbito da União Europeia ou fora, vão tentar substituir ou ter algumas formas alternativas de produção, não tanto de fornecedores com cadeias ou em localizações mais alargadas. Mas eu tinha chamado a atenção da reindustrialização e vou ter que falar aqui de um aspecto que sim, já referi por intermédio de Luís Castro, que é a indústria agroalimentar. Se há impacto que o Covid teve em alguns setores, na componente agroalimentar é fantástica. É fantástica no bom e no menos bom sentido. As dificuldades só uma nota de página, as dificuldades que hoje em dia as cadeias de supermercados têm para trazer os frutos tropicais, que é um fruto e é um produto desta altura do ano, agora da proximidade do Natal, é brutal. Porquê? Porque uma parte substancial disto vinha em avião. E esqueçam, porque 50% ou 55% do tráfego de mercadorias vem em aviões de passageiros e a aviação civil, infelizmente, está a atravessar uma crise fantástica. Portanto, temos aqui uma cadeia que estava montada, a funcionar, eu diria, quase que sob esferas, tirando o aspecto ambiental, e que de um momento para o outro vai ter necessidade de se reinventar. E portanto, temos aqui, isto foi um pequeno exemplo, temos aqui uma oportunidade bastante grande para podermos desenhar novas cadeias e aproveitar algo que já estava a acontecer em Portugal nos últimos anos. O desenvolvimento das indústrias agroalimentares, em particular no sul do país, tem sido uma constante e tem sido um exemplo de sucesso nos últimos anos. E, portanto, há aqui também claramente uma oportunidade para nós termos uma posição dominante do país neste aspecto. Aquilo que eu já referi, do ponto de vista da importância relativamente à reindustrialização, defino também do ponto de vista da influência geográfica. A bacia do Mediterrâneo vai ser cada vez mais importante para nós, para as nossas empresas, quer no IN, quer no AUT, quer na importação, quer na exportação, e seguramente também para o papel que os nossos portos e os carriers irão desempenhar nesse sentido. Isto sem, obviamente, tirarmos qualquer tipo de relevância e de importância, quer a nossa componente atlântica, que é inquestionável, quer a ligação à África. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista das cadeias logísticas, há aqui digamos, um palco que não era habitual. Um pouco por ironia, nós atravessamos aquilo que a área financeira teve na crise financeira, os chamados testes de stress. O Diogo há pouco referiu, e muito bem, que eles foram, no caso dos portos, tiveram um comportamento fantástico. Isto foram autênticos testes de stress, porque ninguém tinha, e nós temos que ser muito sinceros e honestos nisto, ninguém tinha planos de contingência para o que aconteceu, nem eventualmente até para aquilo que está a acontecer neste momento, e portanto foi com uma capacidade fantástica de robustez das cadeias, das infraestruturas, das equipas e dos seus líderes, que nós conseguimos ter os portos a funcionar como tivemos, ter as cadeias logísticas a funcionar como tivemos, sem rupturas, quer do lado da saúde, quer do lado da farmacêutico, quer do lado alimentar, em qualquer ponto do país, ilhas, arquipélagos da Madeira e dos Açores incluído, e portanto isto é um motivo de bastante orgulho para todos nós, que estamos nesta área e também para o país, como é óbvio, em particular. E, portanto, as cadeias logísticas passaram e a logística passou aqui a ser quase que, eu diria, um tema do CEO e um tema do board, que normalmente nunca acontecia, a não ser quando houvesse grandes investimentos, os temas logísticos ou os temas das cadeias de abastecimento subiam ao board e eram preocupação ou estavam na agenda do CEO. Não, esta crise veio evidenciar claramente a sua importância. E posto isto, este contexto global, eu muito rapidamente iria só citar dois ou três aspectos
daquilo que, do ponto de vista logístico, entendemos como, não é um novo papel, este papel sempre existiu, mas talvez a tónica ou sublinhar o papel que esperaríamos e gostaríamos e seguramente que o vamos alcançar relativamente aos portos. E os portos são cada vez mais, do nosso ponto de vista, sítios onde se desenrolam um conjunto enorme de atividades para além da carga e descarga de navios. E esta mensagem tem claramente que passar para fora e portanto, para todas as entidades. Resumir um porto a uma única atividade portuária de carga e descarga de navios, por muito grandes ou por muito importantes que eles sejam, ou por muitos valiosos sejam os produtos que traz, é uma visão muito redutora daquilo que é, ou que deve ser, já é hoje e o que deve ser no futuro, o papel dos portos. Os portos são cada vez, para nós, plataformas logísticas. São plataformas logísticas que têm que garantir uma eficiência operacional e aqui o que é que estamos a falar de eficiência operacional? Estamos a falar de coordenação de um sem número de serviços que estão naquele perímetro de influência da infraestrutura portuária e com diferentes intervenientes a nível da cadeia. Portanto, não há dois ou três importantes, há um conjunto enorme de intervenientes e esses intervenientes têm que estar com serviços eficientes e bem coordenados. Tem um papel de reduzir custos de handling e de manuseamento de produtos, é um papel fundamental e isto só se consegue, e é uma vantagem porque existe uma concentração de serviços que dão suporte a todas estas operações. Tem cada vez mais que ter flexibilidade e esta flexibilidade entende-se não só nas próprias atividades do porto, mas também na sua capacidade de ligação aos diferentes modos de transporte. Pelos mais próximos ajudará imenso. Não termos os famosos missing links também, por forma a que, a qualquer momento, as decisões da retirada ou da entrada de mercadoria ou de montagem ou desmontagem de operações possam ser feitas com a máxima rapidez e repito, flexibilidade. E a agilidade é uma coisa natural, porque vem da capacidade instalada. Tendo os nossos portos esta capacidade instalada, ela vai-lhes permitir ter um fator escala que permita ser rapidamente ágeis e decisões. E, por outro lado, caminhará seguramente para cada vez mais uma integração dos serviços e de sistemas. Eu vou falar um bocadinho à frente só da questão da JUL, que já foi aqui muito bem referido, mas nunca será demais reforçar. Isto tudo do ponto de vista da capacidade de nós termos serviços fiáveis, porque nós podemos ter operações fantásticas a nível do perímetro de influência do porto ou da plataforma que lhe dá suporte, mas depois não as temos fiáveis. E aí aqui há claramente ou deve existir claramente essa preocupação. Por isso temos aqui, do nosso ponto de vista, uma capacidade enorme, com todos os portos, e eu olhando para o mapa de Portugal consigo identificar papéis distintos, não queria aplicar aqui a palavra segmentação, que pode ter um sentido menos nobre, mas mais talvez de especialização, porque os portos estão onde estão e a sua capacidade de poderem aproveitar aquilo que os rodeia, quer do ponto de vista de oportunidades, quer do ponto de vista de desafios. Vimos aqui há um bocado o caso do Porto Sines com a sua aposta no agroalimentar, é uma prova disso. Se olharmos para Leixões, conseguimos identificar em Leixões uma capacidade de movimentação de mercadorias de in e de out por complementariedade de meios brutal. Se olharmos para um Porto de Lisboa com todos os problemas que tem, a sua proximidade aos locais de consumo é um capital e um ativo valiosíssimo. Se olharmos para portos com uma dimensão mais reduzida, mas próximos de setores industriais críticos para o país, encontramos aí a sua especialização. Portanto, há aqui claramente uma necessidade de os portos não se quererem imitar uns aos outros, mas olharem para o seu entorno e verem até que ponto é que podem não só atrair investimentos, mas ganhar um conjunto de serviços e de complementariedade de atividades que reforcem quer o seu papel e seguramente depois também a componente das mercadorias e dos produtos que transaciona. Por último, só referir o seguinte. Há aqui um outro aspecto que merece algum destaque como dificuldade a ultrapassar. A questão dos acessos é por demais evidente e, portanto, tudo aquilo que nós pudermos fazer pressionando, sugerindo e nunca baixando os braços
é fundamental. Nós temos que pensar nisto em termos não só do porto em si, não só da entrada e da saída dos contentores, mas de toda a envolvente e todo o ecossistema, de todas as centenas, em alguns casos, milhares de pessoas que se deslocam por variedíssimas razões para estes perímetros ou para estas infraestruturas, e nomeadamente se elas estiverem no seu perímetro plataformas logísticas, então por maioria de razão. Elas têm que ser, os acessos têm que ser contínuos e têm que poder ser utilizados sem restrições e com rapidez. Temos aqui algumas boas notícias, pelo menos no plano das intenções, algumas delas já está em rápida concretização, que é o caso de Viena, a promessa para Sines, mas que está em bom andamento, e não podemos esquecer que a pressão sobre Leixões e Lisboa é uma realidade e que vamos ter que procurar soluções para não transformar as atividades dos portos e de quem lá trabalha e de quem Deus necessita em algo que seja contra os cidadãos ou criar aqui algum tipo de antagonismo artificial. Por último, o aspecto relacionado com a eficiência. E aqui na eficiência são aspectos não tangíveis. Realmente a janela única logística é de uma capital importância no que diz respeito não só em termos de visibilidade, em termos de maior produtividade, é fundamentalmente uma vantagem competitiva, seja para portos que se destinam fundamentalmente a trabalhar com o território nacional, seja para portos que pensem a Península Ibérica ou a Europa como um todo, ela é uma vantagem competitiva fantástica. Relativamente aos serviços do Estado e à complementaridade que deve existir do ponto de vista da sua ajuda para os processos económicos, há aqui uma necessidade também dos serviços do Estado, nomeadamente as alfândegas, acompanharem o desenvolvimento dos portos. E quer do ponto de vista organizativo, quer do ponto de vista da tecnologia, quer do ponto de vista até dos próprios meios humanos, essa área tem que acompanhar os esforços que estão a ser feitos por todas as outras entidades no sentido de dotarmos estas infraestruturas com as competências, com os recursos que são absolutamente necessários para que realmente as vantagens competitivas sejam a somar e não tenhamos nada a subtrair. E eu diria, Jorge, provavelmente ultrapassei aqui o meu tempo, mas foi um conjunto de informações que me pareceram interessantes de poder partilhar convosco, não entrando, repito, dentro das áreas mais específicas que já foram sobejamente abordadas. Raul, foi uma intervenção extremamente interessante, agradeço imenso, acho que deixa aí matéria que daria para estarmos aqui até às tantas a entrar em mais pormenor. Mas uma das coisas que disse e que todos nós temos consciência é que, de facto, muitas vezes a única forma de se alterar processos estabelecidos é ter uma crise. A crise obriga a encontrar soluções e muitas vezes as soluções são melhores do que aquilo que era utilizado inicialmente. É interessante isso que disse da questão da crise da aviação, portanto, transporte aéreo, estar a obrigar a encontrar alternativas que possivelmente se poderão revelar como ser alternativas muito viáveis. Como o José Luís Caixas diz, de facto, toda esta área agrícola do agronegócio é muito interessante porque é um tipo de mercadoria perecível em que a logística é fundamental, não só o custo, mas também o tempo de duração, e em que realmente soluções eficientes podem vir a trazer grandes vantagens depois para os portos, não é só para Sines, mas para outros portos também. E estava a ler outro dia um paradigma que acho curioso, porque aplica-se um bocadinho àquilo que se está a passar agora, é que antigamente ainda, né, existe muito o paradigma do just in time, em termos da logística para a redução de custos, e agora está-se a falar muito no just in case, quer dizer, não depender de soluções que já estão estabelecidas, etc., exatamente porque há surpresas como aquelas que temos agora. Portanto, eu acho que isso é um campo muito interessante para se falar. Mas agora tenho uma pergunta, eu ia dizer maldosa, não é maldosa, mas tenho uma pergunta para si. Em quase todos os portos que eu conheço, e basta ir aqui aos nossos vizinhos espanhóis, e olhar para portos hub como Barcelona, Valência, Algeciras, todos eles têm à volta uma atividade logística muito, muito intensa. Tem parques logísticos muito desenvolvidos. Sines tem uma área enormíssima à volta do porto, as chamadas Alsines, e que tem havido uma certa dificuldade em tentar encontrar uma solução que possa
atrair, no fundo, os vários operadores que podem viabilizar a utilização de Sines como um grande parque logístico. E é sempre o problema da galinha do ovo. Nós falamos com operadores logísticos, eles dizem, pois, desde que haja lá a carga, nós claro que vamos estar presentes em Sines, vamos investir. E falamos para os homens da carga e dizem, pois, mas não tem condições para podermos estar agora a apostar em Sines como sendo, digamos, um centro de distribuição regional, por exemplo. Na sua ótica, onde é que este círculo vicioso pode ser quebrado? É necessário, de alguma forma, dar a conhecer melhor as possíveis vantagens de Sines? Será que não é suficientemente conhecido? É mais conhecido do ponto de vista da operação portuária, mais do que o seu potencial logístico? É difícil quebrar os hábitos e cadeias de abastecimentos que já estão estabelecidas? Diga-me lá o que pensa sobre este tema. Eu relativamente ao esforço de comunicação, é inegável que nos últimos tempos ele tem sido esmagadora. Quer dizer, é rara a semana em que eu não veja ou responsáveis da ICEP Parques ou responsáveis do Porto Sines a receber, ou entidades governamentais a receber missões, embaixadas, grupos de potenciais investidores. Portanto, eu por esse aspecto, eu diria que nós podemos e devemos estar descansados. Esse esforço, tudo se pode melhorar e seguramente se for uma embaixada por semana, em vez de ser de 15 em 15 dias ou mensal, os responsáveis do Porto e da sua envolvente agradecerão. Mas eu julgo que, do ponto de vista da divulgação do potencial, há um trabalho que eu não conheço em detalhe, vou acompanhando de fora, mas como observador identifico claramente um esforço que eu julgo bem conseguido até à data, no sentido de divulgar Sines. Temos aqui dois aspectos, e eu, sem querer, e a pergunta, enfim, foi feita assim um bocadinho a quente, não queria também estar a dar respostas que não tivessem algum suporte, mas muito rapidamente identifico aqui dois aspectos que podem, neste momento, não facilitar muito o desenvolvimento de muitas atividades que nós gostaríamos de ter para uma infraestrutura que bem o merece. A primeira tem a ver com algo que o Zé Luís Castro já teve a oportunidade de referir. Toda a imagem e toda, digamos, eu nem queria dizer o business case, mas quase que a missão do Porto Sines estava muito orientada para uma componente pesada a nível dos combustíveis, a nível da petroquímica e tudo aquilo que rodeava. Portanto, nós habituámos-nos a olhar para Sines com olhos de identificar indústrias pesadas, de capital intensivo, com investimentos de muitos milhões, e foi realmente o trajeto que o Porto e a sua área envolvente tiveram ao longo dos tempos. E hoje estamos a preparar para algo diferente. Hoje estamos a olhar para setores, para potenciais investidores, para potenciais atividades completamente diferentes. Isto não se faz do dia para a noite. Isto requer um esforço muito repetitivo, no sentido de que pode até ser desgastante explicar algo. É quase que eu vou usar a área do retalho, é quase que mudar a marca a um produto. Quer dizer, o produto até pode continuar a ser exatamente o mesmo. Se nós mudarmos a marca, vamos demorar algum tempo a que as pessoas se apercebam de um ou outro atributo que nós gostaríamos que fosse identificado no imediato. E os atributos de Sines estão neste momento num processo de alteração. Foi feito e o plano estratégico já foi divulgado e aponta para caminhos que seguramente não estavam contemplados há 20 ou 30 anos atrás. E, portanto, todo este esforço de reformulação da sua missão e da sua estratégia e depois divulgação até internamente, eu nem estou a falar já de investidores estrangeiros, mas até internamente para o país, merece de algum tempo e de alguma preocupação. Nós estamos, na Apolog, estamos a desenvolver um estudo de logística que será apresentado muito em breve e na qual contamos com a colaboração também do Porto Sines, além de outras entidades, e é um dos aspectos que vai ser central nas tendências, é evidenciar o que é que os últimos anos trouxe de ruptura ou de alteração
face a missões de entidades e de infraestruturas que nós conhecíamos já tão bem. Este para mim é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é algo que é incontornável e carece daqui de alguma, se quisermos, de alguma inteligência na ultrapassagem. Os casos que o Jorge Almeida referiu têm aqui uma vantagem que em Portugal eu só vejo próximo com o caso de Leixões, que é a proximidade de um porto com o local de consumo, que por si só abre muitas portas para algum tipo de atividades que fazem todo sentido. E neste caso, Sines, quer queiramos, quer não, tem alguma distância relativamente ao centro, ao miolo da área metropolitana de Lisboa, que per si representa uma fatia enormíssima do consumo em Portugal. Portanto, há aqui que ter meia dúzia de ideias, provavelmente algumas delas não vão resultar, mas que devem ser testadas no sentido de ver qual é a melhor maneira de se aproximar o Porto de Sines dos centros de consumo e que possa ter de alguma forma um papel muito similar ao que tem um Porto de Leixões, com a proximidade que tem às áreas logísticas de armazenagem e de transformação de produtos, como existe aqui no Norte, e no caso de Lisboa, mais estritamente para o consumo em si. Há aqui um outro aspecto, só para finalizar, que eu julgo que o Sines também estará, Sines e a ICEP também estarão interessados em desenvolver, que é criar aqui quase que ecossistemas para algumas atividades dentro da zona de Sines. E aí o tema que eu referi há pouco deixa de ter uma importância capital, que é a proximidade dos centros de consumo. Que é termos setores de atividade que possam existir e subsistir em Sines na sua quase totalidade. E há uma figura muito interessante que é utilizada por muitos países, que é uma zona franca, em que há uma aposta clara num cluster de produtos ou de atividade e que pode, de per si, ser quase que uma âncora para aquela zona industrial e para aquele porto. Depois o resto manter-se-á ou reforçar-se-á ao longo do tempo. É também uma pista para se prosseguir. Eu sei que têm sido feitas algumas tentativas. Nós somos um bocadinho envergonhados no âmbito da União Europeia em arriscar nestes modelos. Outros países não o são. E nós vemos às vezes fugir alguns investimentos para outros países. As zonas francas não têm que ser necessariamente ligadas a aspectos menos claros da área financeira, aliás, nem era isso que seria, são mais mecanismos que permitam, uma vez como há pouco disse nas plataformas logísticas, a flexibilidade, a fiabilidade e a redução dos custos de handling e manuseamento de produtos e, portanto, criar ali, digamos, um core de industrial, não faço ideia, não tenho essa capacidade, mas que seguramente as equipas, quer do Porto de Sines, quer do ICEP, estarão a prosseguir e tentar identificar algumas dessas áreas. Mas melhor do que eu, o Zé Luís poderá acrescentar alguma coisa. Estou a meter a foice em Ceará, é como se costuma dizer. Raul, nem de propósito, porque eu já também tinha aqui uma pergunta nesse sentido para o Zé Luís, mas veio muito a propósito. Só posso acrescentar que em Espanha há 7 zonas francas ligadas aos portos. Nós temos, de facto, uma conotação errada, pelas razões que sabemos, mas eu passo agora a palavra ao Zé Luís para se pronunciar sobre esse importantíssimo tema. Deixe-me só acrescentar que é rara a visita que eu recebo lá em Sines, enquanto Presidente da Comunidade Portuária e Logística, de operadores estrangeiros que não me perguntem logo onde é que é a Zona Franca. Portanto, isto é claramente algo que não se pode ignorar. Zé Luís. Bom, eu de facto acho que o Raul Magalhães identificou aqui os aspectos mais importantes desta questão toda e que para nós a estratégia é fundamental para a sustentabilidade futura do Porto de Sines e eventualmente estamos num momento dessa mudança de paradigma. E, aliás, nós, e está aqui o Jorge também, da Comunidade Portuária, temos feito vemos já há alguns anos, desde há 2 ou 3 anos, a procurar com a ICEP e com a ICEP Futebol Parques, a ter iniciativas internacionais e até muito associadas à questão do vasto da gama e aproveitar isso também para olharmos noutros aspectos
relacionados com atividades logísticas e industriais, e de facto percebemos que essa questão da Zona Franca é uma questão muito importante e que pode ajudar de facto a alavancar um conjunto de investimentos industriais e logísticos em Sines. Eu de facto, eu acho que o problema cá entre nós está mais é o tabu ou o termo depreciativo que se gerou à volta da Zona Franca. Eu até tenho introduzido mais o conceito de Zona de Comércio Internacional. Deixámos de chamar Zona Franca e chamarmos Zona de Comércio Internacional, que eu acho que com isso eliminamos alguns pensamentos menos positivos em relação a isto e, de facto, e eu penso que isso é importante porque mesmo da estrutura do Estado há muita resistência realmente em relação a estas coisas e por não perceberem também, eventualmente, o interesse e a vantagem económica que isso pode trazer para o país e neste caso concreto para Sines e para a região. E essa questão é importante. De facto, a questão do desenvolvimento do agronegócio, não temos que esquecer que Sines é um porto, que as cargas de Interland do porto, 90% vem, principalmente a carga containerizada, vem de ferrovia. Portanto, para Sines, o comboio representa 90% já da movimentação de carga. E isso, naturalmente, é possível, essa captação de carga de Interland, e com a melhoria da ferrovia, de facto, o foco está na Espanha, portanto, está na Espanha que nós achamos que tem um potencial grande, quer a norte de Madrid, quer Madrid, de trazermos, de facto, carga para Sines e potenciar as ligações que temos semanais e bissemanais a partir de Sines para os principais hubs do mundo e sermos competitivos nessa região de Espanha. Isso também é muito importante, captar esses projetos, mas, portanto, temos essas duas bandeiras, de facto, e temos de ser bastante proativos e temos sido também, com parceria com essas entidades todas, com esta rede que criámos de desenvolvimento de negócio e, portanto, estamos muito focados nesse aspecto e que agora o plano estratégico vem reforçar mais essa estratégia, na construção dessa estratégia. Portanto, estamos muito aí. Há aqui outro aspecto que eu também gostava de salientar e que nos pode diferenciar dos restantes portos, eventualmente nacionais. É, de facto, este desenvolvimento do agronegócio, a diferenciação que pode ser feita é, de facto, na captação, poder este negócio ser feito em navios de maiores dimensões, de facto, e com isso conseguir-se baixar o custo logístico e, de facto, sim, ser atrativo no desenvolvimento desses negócios. E quando falo em agronegócio, falo no setor agroalimentar, no setor dos cereais, no setor também do negócio dos cereais, naturalmente além dos negócios da fruta e da carne e de todos estes produtos, falo muito também na questão do desenvolvimento do cereal, e de outros produtos agrícolas, quer no fluxo daqui da região de Extremadura e do Alentejo de exportação, quer naturalmente no fluxo da importação e eventual transformação aqui em Sines como porta de entrada da Europa, principalmente com foco na América do Sul, portanto, na América do Sul e América Central, portanto, ser aqui uma porta e servir um hub de transformação, de armazenagem para distribuição do mercado europeu. Estamos muito focados nisso, temos vindo a trabalhar muito com o Brasil e com outros países da América do Sul, muito nessa possibilidade e com este conceito um pouco simples também, só para perceber o enquadramento. De facto, até há uns anos atrás, os grandes produtores de cereais que havia em Portugal, no mundo inteiro, era de facto os Estados Unidos e o Canadá, da parte, especialmente os Estados Unidos, especialmente na soja e no milho, de facto. O que é que tem acontecido? Tem acontecido, de facto, uma deslocalização para o sul dos centros de produção. Nos últimos 30 anos modificou. Os principais produtores estão na Argentina, estão no Brasil, estão no Uruguai, portanto, estão aqui os centros de produção de cereal também. E, de facto, mas os pontos de consumo, portanto, e tem-se verificado também uma alteração de hábitos de consumo, isso é um problema da globalização, e, de facto, a Europa tem a soja e o milho têm aumentado significativamente o que foi introduzido na alimentação humana, principalmente no espaço europeu, e isso tem, de facto, tem crescido muito, e o ponto de entrada continua a ser os países do Norte da Europa, de facto, que em paradigma que seja, os principais pontos de entrada, geralmente até Hamburgo, isso é um ponto forte, dada toda a estrutura industrial que tem à volta da zona de Hamburgo e a distribuição que faz por toda aquela região, e alguma coisa também em Roterdão, portanto, mas o sul da Europa tem de facto aumentado significativamente o consumo e achamos que há uma grande oportunidade, de facto, com esta deslocalização, de termos em Sines indústrias
e armazenagem e logística ligada, portanto, ao desenvolvimento desse segmento de mercado e também para o Norte de África. Portanto, toda esta região por ser potenciada através da instalação destes projetos de ensino. E estamos muito focados também muito nessa estratégia. Agora, de facto, tudo isto, e como disse bem o Raul, depende muito dessas atratividade, e porque estamos a concorrer com outros projetos, como disse o Jorge também, até aqui na vizinha Espanha, temos umas 7 ou 8 regiões onde de facto existem essa zona de comércio internacional, ou ditas zonas francas, de facto, e nós temos que criar essas condições de atratividade, e o desenvolvimento associado a isso da ferrovia é fundamental, de facto, para a sustentabilidade e para o contínuo crescimento do Porto de Sines em novas áreas de negócio. Penso que é isso, Jorge, não sei. Ok. Respondi às questões todas. Está ótimo, obrigadíssimo. Agora tenho que voltar para o Diogo, que está ali assim a ouvir a intervenção dos seus colegas de painel, mas tenho uma pergunta, Diogo, de algo que há muito tempo eu tenho vindo a acompanhar e a analisar e que me faz uma certa espécie que seja difícil de desenvolver, que tem a ver com o potencial para a transferência modal do transporte intra-europeu. Como sabemos, a maioria do comércio internacional de Portugal é com países europeus e a maioria desse comércio é transportado por rodovia. Existe cada vez mais pressão, inclusive o Pacto Verde Europeu, para que possamos lutar contra as alterações climáticas e há incentivos nesse sentido, etc. Mas o transporte marítimo intra-europeu continua ainda a ser uma componente relativamente pequena de todo o comércio intra-europeu. Há alguma coisa que falte para tornar os portos mais competitivos nesse sentido, quer em termos administrativos, quer em termos de eficiência, portanto de custo, quer em termos de flexibilidade? Qual é a sua opinião do que é que poderá acontecer de positivo para que um dia realmente o transporte marítimo possa ser o transporte por excelência de cargas intra-europeias? Obrigado, Jorge, pela pergunta. E ela faz todo o sentido, de facto. Há como que um subaproveitamento das infraestruturas portuárias e como eu dizia na primeira intervenção, no caso português, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, estávamos prestes quase a perder essa corrida. E é de facto muito salutar ver hoje que temos um porto como o Porto de Sines, que se está a afirmar no negócio do transshipment, contém players com um know-how tão grande no sul de Espanha, vendo que novos players que se muniram na última década, como Marrocos, e mesmo assim Sines tem capacidades muito boas para poder prosseguir o seu rumo e para poder competir e afirmar-se no contexto internacional. Os demais portos portugueses, como o Porto de Leixões, o Porto de Setúbal, o Porto de Lisboa, mais ligados às cargas locais e por isso mais ligados às exportações portuguesas, estão também em condições de se poderem afirmar nesse contexto internacional. De que forma é que nós podemos fazer? Podemos olhar aqui para o lado e ver o que é que Espanha fez. Espanha fez, os sucessivos governos espanhóis, algo que, de facto, num país que também é caracterizado por alguma burocracia, ainda assim tem vindo a existir um aproveitamento dos fundos comunitários de forma muito rápida, não sabemos se eficaz, não é? Porque também temos um conjunto de infraestruturas espanholas portuárias que estão quase ao abandono, porque não têm precisamente, como se falava há pouco, ou não têm carga, ou não têm donos da carga, ou não têm o armador, e portanto naquele ciclo que o Jorge mencionava há bocadinho. Mas pelo contrário, nós em Portugal se calhar podíamos ter aproveitado melhor. E se isto é uma crítica ao passado, vamos olhar para o futuro e o que é que vem aí. E, portanto, os próximos quadros de fundos europeus podem nos permitir alavancar as nossas infraestruturas. E nós precisamos de facto receber navios maiores,
porque só assim é que o negócio portuário é rentável para os vários players internacionais. Nós, quando falamos do setor portuário, parece que é aquela coisa aqui distante, ali ao fundo, que tem um material alto, mas devemos lembrar que quando vemos qualquer série americana, ou um filme de Hollywood, os portos onde pensar nisto aparecem sempre. Arranja-se uma cena de ação ou uma visão da própria cidade onde corre o filme, e regra geral tem um porto e, portanto, as populações estão muito orgulhosas de o terem. Nós temos essas condições em Portugal. As infraestruturas já existem, precisam de investimento e sem sombra de dúvida. Creio que os próximos anos vamos ser chamados nas infraestruturas portuárias a ser mais utilizados de facto no comércio europeu, e o Jorge disse muito bem, todos nós vemos centenas de caminhões todos os dias nas estradas, sejam elas portuguesas, sejam espanholas, na Bélgica, em França, na Alemanha, e há de facto um peso grande e uma pressão da sociedade que quer começar a ver resultados. E a primeira coisa que nós gostamos de fazer é longe da vista, longe do coração, como costuma dizer, não é? E se não virmos tanto transporte rodoviário, vamos sentir um bocadinho melhor. Isto é outro lado da moeda, que é, nós também sabemos que os navios não são propriamente os mais amigos do ambiente, ou não vinham sendo. Mas nós também notamos que os armadores têm vindo a fazer um esforço grande, e nos próximos anos as encomendas de navios vêm reforçar isso mesmo, de novas apostas tecnológicas que nos vão permitir ter um comércio mais limpo, uma pegada verde, de sustentabilidade reforçada. Nós, enquanto operadores portuários, temos vindo, por exemplo, a fazer uma aposta muito grande na eletrificação dos nossos equipamentos, portanto, substituindo a combustão interna por gruas que já são elétricas, por exemplo, e isto é uma tendência que acho que veio para ficar. Mesmo para quem discute se o futuro é eletricidade ou se é o hidrogênio, a verdade é que há uma substituição da combustão interna que é notável. E, portanto, queremos que vamos ter aqui nos próximos anos uma possibilidade muito grande para os portos a nível europeus poderem ser alternativa ao comércio quase local feito na estrada. Se juntarmos a isso uma rede ferroviária interessante, podemos de facto dizer que a Europa poderá voltar a ser o bloco, do ponto de vista ambiental, vai estar melhor preparado para os tempos futuros. Portanto, com algum positivismo, eu creio que se soubermos abraçar e aproveitar o que temos neste momento, temos um pacote financeiro que vamos receber muito interessante. Temos tido nos últimos tempos várias pessoas que têm chamado a atenção para a necessidade de se investir nos portos portugueses, e queremos que todos estes conjuntos, temos um know-how muito bom em Portugal, temos pessoas com uma capacidade de compreensão da importância nos próprios governos, nas próprias autoridades portuárias, cada vez mais as próprias cidades, porque não são todas as cidades que têm um porto, não é? Isto é daquelas coisas que não se fazem mais naturalmente. O mar não está em todo lado, não é? Portanto, a Suíça não tem portos. Portanto, temos aqui à frente uma capacidade perante nós de aproveitarmos. Sabemos nós fazê-lo com este pacote de financeiro que vai chegar a Portugal nos próximos tempos, podemos tornar-nos competitivos. Também sabemos que outros países estão cada vez mais pela pressão, como dizia há bocadinho, social a olhar. Vamos fazê-lo e vamos comprometer-nos com o futuro, porque não há sociedade sem ambiente, mas também não há sociedade sem mercados, não é? Todos nós precisamos de nos alimentar, isso às vezes é algo que nos tendemos a esquecer, e aquilo que devemos fazer é, como sociedade, saber o custo-benefício, ter sustentabilidade, e isso só é possível numa plena ligação entre as populações, entre as cidades, entre as organizações e as infraestruturas. Muito obrigado, Diogo. São muito pertinentes as observações e de facto concordo que há aqui assim uma oportunidade que está de certa maneira a ser potenciada por todas estas
forças para lutar contra as alterações climáticas, etc. Eu tenho aqui o resultado da votação que foi feita pelas pessoas que estão a acompanhar este painel por vídeo. Na altura, como deram estes números, estavam 120 pessoas a acompanhar este painel e cerca de 25% votaram. E há um fator positivo e um fator negativo que receberam a grande maioria dos votos, que vos vou referir, quase 50% em cada um dos casos. O fator positivo mais importante é a alteração das cadeias logísticas globais, e já falámos um bocadinho sobre isso, exatamente, o facto de que a crise veio obrigar a encontrar outras soluções e o facto de que as cadeias logísticas tradicionais foram colocadas em questão com a crise e que há cada vez mais esforços no sentido de se integrar a cadeia logística a todos os participantes para tornar as soluções cada vez mais eficientes. Julgo que estamos todos de acordo com isso e, no fundo, é repetir aquilo que todos vós acabaram por apontar de uma maneira ou de outra. No fator negativo, há um o que teve mais votação, que eu devo dizer que também concordo 100%, mas que gostava de ouvir a vossa opinião para terminarmos, que é a carência de plataformas logísticas multimodais. A carência de plataformas logísticas multimodais, isto é, plataformas logísticas ligadas aos portos. Como sabem, houve um grande projeto do Portugal Logístico que previa uma série de plataformas logísticas para se ter, de facto, um sistema integrado nacional, que acabou não ter o êxito que se esperava, mas continuamos ainda a estar muito dependentes de um número relativamente reduzido de plataformas logísticas que não são tão eficientes como seria necessário. Como sabem, a maior plataforma logística da zona de Lisboa é Bobadela. Existe uma plataforma logística no centro do país, que foi a MSC que a pôs a funcionar e que investiu nela em entroncamento, em duas, aliás, em entroncamento. O Porto de Leixões tem uma plataforma logística que eu não conheço o suficiente, mas que presumo que tem condições para poder ser potenciada, mas deixava como pergunta final, e não pode ser muito extensa porque já me fizeram sinal que está tudo com vontade de ir almoçar. Pergunto se concordam de facto se há claramente uma carência em plataformas logísticas ligadas por ferrovia diretamente, de maneira eficiente, aos portos, e o que vos aprover a dizer sobre isso. Zé Luís, começo de novo por ti, pá. Bom, de facto, eu penso que o principal problema de facto, houve a ferrovia nos últimos 20 ou 30 anos. Eu lembro do tempo da minha juventude, tinha alguns anos, que o principal meio de transporte das mercadorias era a ferrovia. Portanto, na década de 60, leste todas as estações tinham as suas instalações próprias e movimentava-se. A partir daí, portanto, a partir dessa altura, houve sempre um desinvestimento, houve uma estratégia, de facto, em que o papel no transporte de mercadorias da ferrovia foi perdendo espaço, e também pela questão rodoviária e pela facilidade e por pelo custo, todo um conjunto de fatores, portanto, que naturalmente potenciaram a questão da rodovia. Agora estamos num processo inverso. Agora, mas para potenciar plataformas e para potenciarmos outro aspecto, por exemplo, eu diria mais ramais particulares que existiam e que deixaram de existir também e que foram desativados, portanto, podem ter um papel importante no desenvolvimento de transporte multimodal. Mas para isso, haver mais desenvolvimento das plataformas, de facto, tem que haver mais possibilidade de desenvolvimento do transporte ferroviário, quer a nível de meios de operação e de mais operadores, eventualmente de mercado, quer também pela própria infraestrutura ter condições para poder fazer mais carga e com mais flexibilidade do ponto de vista ferroviário, o que também hoje não é possível. Portanto, temos aqui um conjunto de fatores. E, por outro lado, o enquadramento ferroviário de uma perspectiva ibérica é outro aspecto muito importante e que pode desenvolver, porque as plataformas logísticas não têm que estar só ligadas aos portos,
tem por ter um papel importante também no contexto regional, no contexto ibérico, digo eu assim, portanto, de transporte e substituir também, e o potencial dela está também como alternativa também ao transporte rodoviário, ou integrando os modos de transporte, portanto, dessa forma, portanto, e também a forma como conseguimos ver a Europa no seu todo como um corredor ferroviário eficiente e que transversal e que atravessa os vários países, portanto, e possa potenciar. Portanto, eu acho que todo esse problema do desenvolvimento das plataformas, da multimodalidade, está muito associado ao desenvolvimento que possa ter a infraestrutura e as condições para desenvolver o transporte ferroviário em Portugal e na Europa. Portanto, eu penso que isso está muito associado a isso. Diogo, passo agora a palavra a si e deixo depois o Raul fechar com chave de ouro, está bem? Obrigado. Eu concordo com aquilo que foi por José Luís Castro, no sentido de que isso precisamos de plataformas logísticas que estejam, obviamente, dotadas com ferrovia. E a ferrovia, houve um desinvestimento como fruto, infelizmente, das circunstâncias, como foram referidas por José Luís Castro, a facilidade, o custo, e agora percebemos que, afinal, nós precisamos. Os portos precisam, não há porto nenhum que não reclame uma solução ferroviária, porque de facto ela é necessária e ela tem de crescer obrigatoriamente para a Espanha. E os números demonstram aquilo que dizíamos há pouco, de que na cara contraturizada em 2018 a Espanha tinha 17 milhões e Portugal tinha 3 milhões, portanto o nosso crescimento só pode ser para o lado. Nós só podemos crescer para ali. Portanto, se não tivermos uma ferrovia que nos ligue, perdemos essa vantagem competitiva. Portanto, podemos ter o armazém, podemos receber as cargas, mas se não tivermos de forma célere como as transportar junto para o cliente final, não é? Para o consumidor final, no final do dia, não vamos conseguir. E a expansão natural da nossa logística vai ter de ser, num contexto regional, vai ter de ser para a Espanha. Portanto, também temos boas notícias, não é? A Leixões, de facto, está assaltado numa plataforma logística, alguns investimentos privados a decorrer e que vão certamente trazer mais competitividade nesta matéria, e importante para a logística que eles de facto ocorram e que saibamos para onde queremos ir. E de facto aqui a ferrovia pode ser o condão que vai agrupar naturalmente as organizações, as empresas, em vez de ter cada uma quase a sua capelinha ou o seu quintal, pode ser a ferrovia o meio que naturalmente vai dar resposta. Portanto, não vou alongar muito mais e vou então passar para a conclusão. Não, agradeço imenso, Diogo. Não, está perfeitamente respondido. Raul, temos falta de plataformas logísticas multimodais e se sim, onde é que deveriam estar localizadas? Não, eu vou tentar ser coerente com aquilo que referi na minha primeira intervenção e mesmo correndo o risco de criar alguma polémica. Se recordo aquilo que eu disse relativamente às plataformas logísticas, e entendo aqui as plataformas logísticas também, na sua esmagadora maioria, não toda, não é? Já vamos falar na questão da infraestrutura, mas como ferramentas e espaços potenciadores da atividade logística e de todos os meios de transporte que para ela concorrem, e aquilo que eu disse e repito agora, quer dizer, isto precisam, estas infraestruturas fazem sentido estar no início ou no final do percurso, onde entra a mercadoria, onde estão os consumidores. E aqui consumidores, atenção, não são os consumidores finais. Podem ser empresas, podem ser, como há bocado foi referido no caso Sines, áreas de transformação, etc. Mas onde existe a escala, porque termos 10 capelinhas não significa, pode ser um exercício de muita devoção, mas nada substitui uma catedral. E as catedrais são aquelas que ficam para a história, são aquelas que movimentam as pessoas e passa a imagem, que credibilizam o investimento. Portanto, eu diria que as infraestruturas que existem
podem e devem ser melhoradas. Podemos ter, já foi também referido, a questão de plataformas avançadas, que é uma coisa diferente. Uma plataforma avançada, um Porto Seco, é algo que permite entrar ou prolongar o interland de algumas infraestruturas. E faz todo sentido que o façamos, nomeadamente para os nossos vizinhos da Península Ibérica. Agora, disseminarmos pequenas plataformas pelo país todo é para de hoje para amanhã termos lá uma mata e 2 ou 3 investimentos mal feitos. Outra coisa é diferente, e estivemos aqui a falar de intermodalidade, é aquilo que o Zé Luís Castro referiu, que é a necessidade, e agora melhor ou mais do que nunca atual, face aos investimentos previsíveis no âmbito da ferrovia, a necessidade de prepararmos a infraestrutura para, aí sim, em qualquer ponto do país que tenha dimensão minimamente económica, possa haver interoperacionalidade entre meios, nomeadamente com o rodoviário. O fluvial, infelizmente, nós não temos essa facilidade natural, com exceção do Douro, e muito pontual, mas para que seja possível em pequenas plataformas que existam ao longo do país e já agora com uma rede ferroviária já a pensar em 2030, possa haver a possibilidade e a capacidade de transportarmos e mudarmos de meio de transporte em função de uma necessidade pontual ou em função de um investimento que seja feito mais no interior. E aqui estou a pensar claramente que as zonas do interior não podem por si só ter grandes infraestruturas montadas. Resumindo, as infraestruturas que nós temos podem e devem, e nós temos o caso de Sines e de Leixões, podem e devem ser mais bem fechadas, terem mais clientes, desenvolverem mais atividades. Essas sim, acho que são essas e mais 2 ou 3 fortemente, apostas fortes que devem existir. Outro dia falávamos também em Aveiro, para mim também mais uma vez, estamos no início, ou é no início ou no fim, quer dizer, não vale a pena estarmos aqui entroncamentos foram feitos no Estado Novo, mas tinha uma lógica muito menos logística e mais a pensar na própria infraestrutura em si do que propriamente nos produtos. E depois, realmente termos aqui a capacidade no plano que vai ser implementado de ferrovia, serem contempladas a nível das infraestruturas, das plataformas, nomeadamente em zonas mais afastadas dos grandes centros, a possibilidade de rapidamente se poderem fazer mudanças de contentor ou meio contentor para rodoviário ou vice-versa. Portanto, essa para mim deveria ser talvez a aposta com um bocado mais de flexibilidade que deveríamos ter. Não sei se é muito polémico ou não, mas é a minha clara opinião. É uma excelente mensagem para terminarmos este painel. Devo dizer que vocês tornaram a minha tarefa muito fácil. Foi um prazer ouvir-vos. Estou certo que quem está a acompanhar em casa ou no local de trabalho terão com certeza beneficiado muito desta discussão e vou dar por encerrado este painel. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até ao próximo. Muito obrigado. Obrigado e até à próxima. Um abraço. Foi um prazer em vê-los. Obrigado. Obrigado.